Domingo passado nós fizemos uma introdução a respeito da carta que Paulo escreve aos Gálatas, né? Lembrando que, diferente das outras cartas, essa carta não é endereçada a uma cidade, né? Mas uma região. Então, a região da Ásia Menor. Então, Paulo queria falar com algumas cidades, não era uma cidade só. E os destinatários dessa carta, eles haviam abraçado o evangelho há um tempo atrás. E quando Paulo sai, então chegam os fariseus e tentam ali desfazer o que Paulo havia feito. Então, eu não sei se você já teve essa experiência na sua caminhada, mas eu já tive algumas vezes. A gente pegar, ensinar, discipular, caminhar junto, e de repente vem alguém e começa ali a semear dúvida, né, no coração da pessoa. E isso é muito ruim. Isso gera uma impotência, né, na gente. Porque geralmente isso acontece por motivações ruins, né? Veja, o que leva alguém a desviar um outro alguém, né? Geralmente é o desejo de manifestar a glória própria, né? Um exemplo. Infelizmente isso acontece no nosso meio, né? Então, às vezes você está caminhando com alguém está chegando perto de você, e aí alguém de outro lugar, de outra igreja, pode ser um pastor, pode ser um líder, começa então a assediar essa pessoa, né? Mas ela não sabe da história que você tem com essa pessoa. Ela não sabe o tanto que você já investiu nessa pessoa. E ela então passa a oferecer algumas coisas que acabam desviando essa pessoa do foco. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? A gente está investindo em pessoas e vir outro e tentar levar. Isso é muito ruim, porque os argumentos utilizados nem sempre são, né, os mais adequados. E é exatamente isso que acontece naquele período com a Igreja da Galácia. Paulo havia passado por lá, havia estabelecido o Evangelho, havia ensinado, eles assimilaram muito bem, eles aceitaram o Evangelho. E quando Paulo vai embora, vem os fariseus dizendo que os gentios precisavam sim de circuncisão, e mais do que isso, para ser salvos, eles precisavam praticar a lei de Moisés. E Paulo fica muito bravo quando chega essa informação para ele. Então ele escreve essa carta, né? Outra estratégia que eles utilizavam, né, do inferno, e eles tentavam tirar a autoridade de Paulo. Então eles afirmavam que Paulo não era como os apóstolos de Jesus, que Paulo era menor, que Paulo não tinha autoridade, que o que Paulo falava era simplesmente a repetição daquilo que os apóstolos falavam. Então, eles tentavam ali minimizar a importância de Paulo no meio do povo, né? Eu não sei também se isso já aconteceu com você, mas comigo já, né? Em alguns momentos, as pessoas tentarem tirar ali a nossa capacidade, né? Tentar nos desmerecer, tentar nos rebaixar, tentar dizer, olha, vem caminhar comigo, porque aqui é melhor, aqui é mais bonito, aqui... Isso é muito ruim, um sentimento muito ruim. E é exatamente isso, né, que os judaizantes, né, os fariseus judaizantes fizeram. Então eles diziam que Paulo tentava imitar os apóstolos, que Paulo, na verdade, não era um apóstolo genuíno, né? Então, no capítulo 1 ali, no verso 1, na minha tradução diz assim, Paulo, apóstolo, aí, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. As cartas antigas, elas começavam com o nome do remetente,
Então, por isso que Paulo coloca ali, né, seu nome. Mas esse primeiro versículo fica muito claro que Paulo está tentando ali firmar sua autoridade, restabelecer sua autoridade. Porque a palavra apóstolo, ela significava alguém com uma comissão. E o que os fariseus faziam, né, fizeram, era exatamente tentar tirar, descolar de Paulo essa comissão dos apóstolos, né? Naquele tempo era uma palavra muito pouco utilizada, tá? Não era uma coisa simples, não era uma coisa corriqueira, né? A gente vê cada absurdo hoje em dia, né? Eu nem entro muito nessa questão porque senão a gente acaba tendo até uma impressão de ser um fariseu, né? De ficar apontando o dedo para o outro, tal. São questões assim que a gente tem que atropelar, passar, mas é importante a gente saber, né? É importante você aprender, é importante eu aprender, né? O significado dessa palavra apóstolo, de onde vem isso, né? E na época significava o quê? Alguém com uma missão especial. Então, apóstolo era alguém com uma missão especial. Tem um autor que eu gosto muito chamado John Stott, e ele é muito duro com relação a essa questão da palavra apóstolo. Ele afirma que apóstolo foram apenas os 12 e mais 2 que o próprio Jesus designou. Que não existe mais apóstolo, né? Hoje, nos dias de hoje, é muito comum apóstolo tal, apóstolo tal. Eu conheço alguns apóstolos, né? Eu tenho lida com alguns apóstolos. E eu sempre fujo dessa discussão, né? Porque eu acho que é uma discussão que não leva a lugar nenhum, né? Você acusar, você dizer, olha, isso é um absurdo, eu não reconheço, tal. Veja, isso é uma coisa muito particular, muito pessoal. Mas eu e você temos que saber, né? Nós temos que saber que no tempo de Jesus e no início da igreja, né, no tempo da igreja primitiva, a palavra apóstolo ela não era utilizada como utilizava de forma usual irmão, santo, crente, né? A palavra apóstolo era um termo especial reservado aos 12, né? Então, nós entendemos, eu concordo com essa linha de pensamento, que não existe sucessão apostólica. Que apóstolos foram só os 12 e mais Paulo. Então, nós entendemos que não existe essa sucessão. Mas veja, não é uma discussão que nos impeça, isso não pode impedir o convívio, isso não pode impedir, isso não pode gerar no nosso coração confusão, conflito, agressão, é muito longe disso. Mas uma coisa é fato, nós temos que saber, né, que os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus, foram únicos, né? Eles não tiveram sucessores. Por que a igreja é chamada igreja apostólica? Porque ela segue a doutrina dos apóstolos. Então, por isso que a nossa igreja é chamada igreja apostólica, né? Paulo, em momento algum, se autodenominou apóstolo, né? Hoje em dia, algumas pessoas se autodenominam apóstolos, né? Paulo, em momento algum, fez isso. Paulo recebeu, né? Paulo tinha plena convicção que essa comissão especial havia sido dada por Jesus, né? Então, Paulo tinha plena convicção de quem ele realmente era, né? Porque toda vez que alguém se autodenomina, né, fica difícil, né? Eu falar que eu sou bonzinho, né? Fica difícil você falar, eu sou bonzinho, né? Fica difícil nós falarmos de nós mesmos, né? Quem tem que falar de nós é quem convive com a gente. Quem tem que falar de nós é quem está perto de nós. É ou não é assim, né? Às vezes um filho no meio de uma disciplina, né? Ele fala, não, eu já mudei, pode retomar, pode me dar de volta o celular, né? Tô dando um exemplo. Pode me dar de volta o celular, pode me dar de volta o tablet. Eu já mudei, né? Aí nós temos que ensinar que essa mudança ela não pode ser dita, ela tem que ser percebida.
ela tem que ser reconhecida, né? E hoje o que falta muito no nosso meio é esse tipo de cristão. É o cristão que é reconhecido, né? Falar até papagaio fala, um papagaio bem treinado fica craque, né? Fala, canta hino de time de futebol, hino do Brasil, né? Até papagaio fala. Então, nós temos que nos ater àquelas pessoas que vivem o Evangelho, né? Aquelas pessoas que nós podemos reconhecer o Evangelho e o chamado na vida dessas pessoas, né? E Paulo aqui, então, uma informação importante, né? O apostolado não era uma instituição democrática, né? Não era votado, né? Ah, vou votar quem é apóstolo, então vamos escolher um apóstolo aqui, ó, aí reunia uma assembleia e era votado quem era o não, isso não existia, porque no entendimento da época o apostolado ele não podia depender de ação humana nenhuma, ele era algo delegado por Deus, né? O interessante é que Paulo utiliza esse termo poucas vezes, ele mesmo, ele não utiliza muitas vezes, né? Mas ele era comissionado pelo próprio Deus, né? E então todos os apóstolos, era uma característica dos apóstolos testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus, tá? Então é dentro desse contexto que Paulo escreve o versículo 1, que está escrito ali, deixa eu ler de novo, onde que eu pus? Tá aqui. Que Paulo diz assim, né? Alguém pode ler o verso 1, por favor, de Gálatas 1? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus, Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Pronto. Então fica claro isso, né? Paulo começa dizendo isso, né? Ele fala assim, Paulo, apóstolo, né? E aí ele dá uma alfinetada nos judeus, nos judaizantes, por quê? Nos fariseus judaizantes, por quê? Porque ele diz assim, Paulo apóstolo, não eleito por homens, não avaliado por homens, mas, né, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo já deixa muito claro nesse primeiro versículo, né, que o que ele fazia, de onde ele vinha, ele tinha autoridade de Deus. Ele foi, pelo próprio Jesus, intitulado apóstolo, né? E a importância que Paulo tem para a expansão do evangelho é muito grande. E no verso 2, quando ele diz assim, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele está dizendo, olha, todos aqueles que concordam comigo, né, naquilo que eu escrevo. Então, ele está se dirigindo ali àqueles que concordam com ele naquilo que ele escreve. O que Paulo nos ensina através desse verso 2, tão pequenininho, né, que diz assim, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele nos ensina que nós não podemos gastar nosso tempo, né, com pessoas que não acreditam no que nós falamos. Entende? Não tente convencer ninguém, né? Eu, em alguns momentos, fui provocado, né, a discorrer a respeito de alguns temas polêmicos, né? E eu fujo disso. Por quê? Porque se não for Deus que pede isso pra gente, né? Troco do que eu vou, né, tentar? O Provérbios ensina que quando eu tento convencer um tolo, tolo eu me torno, né? Então a gente não pode gastar a nossa energia, porque algumas pessoas vêm com a específica missão de nos afrontar, de nos testar, de nos provar, né, de nos colocar à prova. Não entre nesse tipo de discussão, tá? Gaste a tua energia, né, com quem quer aprender, com quem se dedica, com quem tem o mesmo prisma que você. O nosso olhar do mundo, né, o nosso olhar da sociedade é como se a gente pegasse uma Bíblia assim, né, e a Bíblia fosse esse óculos aqui, né? Vamos apelidar esse óculos de Bíblia,
Ele não é mais um óculos normal, ele é o óculos Bíblia. E aí agora eu visto ele, né? Então, tudo que eu olho além dele, né, passa por ele. A função do óculos é o quê? É aperfeiçoar a nossa visão. A Bíblia é a mesma coisa, né? Eu olho para toda a sociedade, eu olho para o próximo, eu olho para quem está perto de mim, passando pela Bíblia, né? Então, a nossa visão de todas as coisas, a nossa cosmovisão, ela é bíblica, ela é cristã. Então, é difícil quando você está com alguém do lado que não tem essa mesma visão. Então, a pessoa vai tentar encontrar e vai encontrar subsídios, né, para argumentar contra, para questionar, né, se Deus existe, se Deus não existe, enfim. Então, Paulo está ensinando através desse verso 2 isso. Não gaste energia, né? No verso 3, alguém lê, por favor. Verso 3. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, as cartas começavam com o nome do remetente, né? E logo em seguida uma saudação, e é o que Paulo faz aqui. Agora, você já usou o termo graça e paz? De onde vem o termo graça e paz? Daqui. Exatamente daqui, né? Paulo saudava as pessoas e a igreja utilizando esse termo, graça e paz. Então, talvez você repetiu já algumas vezes o graça e paz sem saber de onde vinha. Vem daqui. É esse versículo, existem mais algumas outras passagens bíblicas que Paulo utiliza esse termo, mas o graça e paz vem exatamente daqui, né? Aí no verso 4, deixa eu só fazer um parênteses aqui. São 6 capítulos da carta de Gálatas, tá? Da carta que Paulo escreve, do livro de Gálatas. Tá? São 6 capítulos. Nós vamos trabalhar um capítulo a cada 2 domingos. Tá? Então, hoje nós vamos ver metade e domingo que vem a outra metade, para a gente poder concluir, senão fica muito extenso o estudo, a gente não consegue. A gente chega no meio do estudo sem lembrar do começo, né? Então, nós vamos dar uma corrida e fazer um panorama geral. É importante vocês falarem também, tá? Ó, isso aqui era assim, veja como isso está atualizado, como isso se aplica à nossa vida hoje, como isso se aplica, né, ao meu trabalho, ao meu ministério, à minha casa, ao meu casamento, à minha relação com os filhos, com os pais, né? Por favor, fique à vontade, né? Então, olha o verso 4 que Paulo diz. Ele diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Paulo, depois dele defender o seu apostolado, depois dele defender o seu evangelho, o que ele faz? Ele vai dar saudação para o maior evento da humanidade. Percebe esse movimento? Então, ele faz a saudação. Primeiro, ele defende o seu apostolado e o evangelho. E daí ele vai dessa saudação, né, quando ele diz que a graça e a paz estejam com vocês. No verso 4, ele já faz uma ponte direta. Para qual evento? Né? Para a morte de Jesus, pelos nossos pecados. Então, Paulo já dá na moleira. Paulo já utiliza ali o seu poder de fogo para deixar muito claro o que ele queria falar, né? Então, veja, ele passa da saudação para o maior evento da humanidade, que é a morte de Jesus Cristo. Pastor, para nos salvar. Pode falar. Só quero, perdoe só fazer um pequeno detalhezinho aqui, que de repente na versão de alguns irmãos possa estar assim. Na minha diz a palavra assim, para nos desarraigar deste mundo perverso. Alguém tem essa versão com essa palavra, desarraigar? Não? Se você correr rapidamente aqui no dicionário, você vai encontrar desarraigar, arrancar pela raiz. Olha só que legal o sentido dessa palavra, né? Muito legal. Aí uma outra explicação aqui do sentido da palavra: tirar uma pessoa de determinado lugar à força. Olha só.
Olha só, a ação da cruz foi exatamente isso. Ele nos arrancou pela raiz desse mundo de pecado. Era isso que ele Exatamente. estava querendo falar, né, pastor? Com essa intensidade, com essa força. Por isso que na minha versão diz essa palavra, desarraigar, arrancou literalmente. Né? Exatamente. Então, ó, usando a tua tradução aí, né? No verso 4, ele está dizendo assim, o qual entregou a si mesmo para nos arrancar do pecado, né? Exatamente. Então, Paulo está dizendo isso. Paulo tá batendo firme, né? Está dizendo assim, olha, porque, veja, para nós, talvez, essa carta a gente não deu a ênfase e a importância necessária, mas isso aqui, na época, era um evento muito forte. A carta que Paulo havia marcado a vida deles. Então, quando Paulo escreve uma carta, existe uma expectativa muito grande do que vai estar escrito, do que vai ser dito naquela carta. E é lido com muita atenção, era lido com muita atenção. Então, Paulo passa da saudação direto para o evento da salvação. Né? Paulo deixa muito claro, né, como vai ser o desenrolar, o que vem a seguir depois da saudação. Está dizendo, olha, né, que a graça e a paz estejam com vocês, né, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual Senhor Jesus Cristo? O qual se entregou por vocês e arrancou vocês do pecado, né? E desarraigou, na minha tradução, que os livrou desse mundo perverso, né? Então, aplicando para a nossa vida isso, irmãos e irmãs, nós não podemos deixar isso esfriar no nosso coração. Nós temos que ter a convicção e a certeza e a clareza de quem é que nos salvou. Tá? Se você hoje tem um pouquinho de paz na sua vida, não é porque você é inteligente, porque você trabalhou, porque você conquistou, porque você alcançou, tá? Não é por isso, não. É também por isso, tá? Mas a principal razão da paz que nós temos hoje no nosso coração, da paz que nos faz sorrir, das paz que nos faz dormir um sono completo, isso vem da morte e da ressurreição de Jesus. Tá? Quem nos salvou foi Ele. Então nós não podemos esquecer disso. Né? A nossa tendência é, à medida que as coisas começam a clarear na nossa vida, começam a se estabelecer, né? A gente começa a alcançar uma certa estabilidade com relação a determinada situação, com relação a determinado relacionamento, com relação, né, até no trabalho. Todo tipo de estabilidade gera em nós uma certa segurança. E essa segurança nos faz acreditar que o responsável somos nós. Sabe? Isso é engano, isso é mentira. Tá? Se tirar Jesus da sua vida, se tirar Jesus da minha vida, sobra muito pouco mesmo. Tá? Então, veja, se tem uma frase pronta, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. É mais ou menos assim que nós temos que fazer. Voltando aqui para o nosso estudo. Né? No verso 5, ele termina dizendo assim, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Certo? Então veja, depois que ele defende o seu apostolado, depois que ele defende o evangelho, Paulo exalta a Deus. Né? Então, para a gente não perder o contexto, ele se apresenta, ele faz uma saudação e nessa saudação ele fala que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Senhor Pai, e do Senhor Jesus Cristo, quem morreu e se entregou por você para te livrar desse mundo perverso, para arrancar você do pecado. Aí, vírgula, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, irmãs, os judaizantes eles estavam pervertendo o evangelho. Eles estavam querendo acrescentar a questão das obras e os méritos. Né? Então, eles estavam tentando ali minimizar o sacrifício de Jesus, minimizar o ato de Jesus. E Paulo fica desesperado com isso. Porque qual era o resultado disso? Veja, quando eu coloco, certo, a minha salvação,
ainda que seja um pequeno percentual, mas algo que dependa de mim, né? Veja, o que Paulo escreve em outra carta, na carta aos Filipenses, não lembro qual carta que ele escreve, quando ele diz assim, pela graça sois salvos. Isso não depende de vós, isso é dom de Deus. Ele está dizendo assim, olha, você não precisa de ninguém para ser salvo. Quem te salva é Jesus. Quando os judaizantes começam a colocar as obras, começam a dizer, olha, não é bem assim, Paulo está ensinando vocês errado, tá? Vocês precisam de obras, sim. Vocês precisam ser circuncidados, sim. Vocês precisam praticar a lei de Moisés, sim. Senão vocês não serão salvos. Paulo fica desesperado porque a glória está sendo puxada para o homem, né? Eu não sei se você conhece alguém que tem a rotina de, aos domingos, frequentar uma igreja cristã, seja ela católica ou evangélica, e a pessoa sai com aquele sentimento de missão cumprida, dever cumprido, né? Eu fui à igreja, eu ofertei, eu dizimei, então a minha missão está cumprida. Eu ajeitei um lugarzinho no céu, né? Não sei se você conhece alguém com esse sentimento, né? E durante a semana tem uma vida completamente equivocada, completamente distante dos princípios, né? Isso, veja, isso é religiosidade. É esse pensamento que motivava os fariseus da época, né? Que Paulo combate. Você está entendendo? Então, nós, é muito mais fácil para você e para mim, nós conseguimos enxergar algo que nós temos que fazer, certo? Então, eu tenho que fazer algo, eu executo a minha missão, a minha incumbência, e isso me gera um conforto, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado dentro dos ministérios de uma igreja para não deixar isso acontecer, né? Essa relação não pode ser de troca. Você faz e você recebe. Nós somos salvos pela graça. Isso não depende de nós, é dom de Deus. Então, veja, por mais que eu me esforce, por mais que eu cumpra toda a minha agenda eclesiástica, veja, quem me salva é Jesus. Quem me salva é a graça, né? Então nós temos que ter clareza com relação a isso, senão nós nos tornamos religiosos. Eu não sei se você conhece alguém que está há 10, 15, 20, 30 anos numa igreja, a pessoa se torna dono da igreja, né? Eu lembro de uma situação que eu ainda estava em Santo Antônio da Platina e quando eu frequentava aquela igreja, eu sentava sempre na mesma região ali, do lado mais esquerdo, no quarto, o quinto banco, que lá é banco ainda, né? E eu lembro que um dia chegou uma família para sentar num determinado banco da igreja e uma senhora pediu para a família trocar de lugar, porque aquele lugar era dela, né? E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu lembrei agora. Veja, não havia maldade nenhuma, nenhuma. Até porque aquela senhorinha é uma mulher de Deus. Mas veja, é o sentimento que ela expressou, né? Veja, esse lugar é meu. Esse lugar é meu, né? Veja, na situação dela não havia maldade. Mas, né, em quantos momentos isso pode acontecer, né? De nós emitirmos esse sinal para as pessoas que chegam na igreja dizendo assim, esse lugar é meu, né? Não precisa necessariamente ser o banco, ser a cadeira, mas esse lugar no ministério é meu. Esse lugar de reconhecimento é meu. Então isso imprime ali, isso expressa uma certa religiosidade, né? Que é a mesma dos judaizantes. Os judaizantes não estavam preocupados com as pessoas, eles estavam preocupados com eles. Todas as vezes, veja, todas as vezes que eu e você nos preocupamos conosco e não com o outro, né? Essa religiosidade se aflora na nossa vida, tá? Por que isso? Isso é o oposto do que Jesus fez. Jesus se esvaziou até a morte por você e por mim.
Quando nós deixamos um pouco de lado Jesus e cuidamos de nós, da nossa aparência, da nossa popularidade, do nosso reconhecimento, do nosso sucesso, né? Nós estamos lançando mão a esse pensamento dos judaizantes, tá? Que Paulo combateu duramente. Esse pensamento, tá? Se ele ganha corpo, se ele cresce, ele iria sufocar o evangelho. O evangelho iria morrer, ele não chegaria até nós, para se ter uma ideia. Mas Paulo consegue combater, né, de forma muito competente esse grupo da época. Então ele repreende esses falsos mestres que minimizavam a obra de redenção de Deus, né, através de Jesus. Então, no verso 5, Paulo deixa muito claro, né, de quem deve ser a glória. E isso se aplicando à nossa vida, irmãos e irmãs, de quem deve ser a glória do nosso ministério, de quem deve ser a glória, né, da nossa paz, do nosso sucesso, de quem deve ser a glória. Não deve ser nossa, não deve ser minha, não deve ser sua, né? Eu lembro uma situação que eu estava em São Paulo ainda, e eu fui acompanhar o pastor Fernando. Ele foi falar a respeito de discipulado numa igreja grande lá de São Paulo, e havia vários pastores lá da terceira região. E ele foi falando, né, do trabalho que ele fez desde a primeira nomeação dele em Campo Mourão, depois em Santo Antônio da Platina e depois em Londrina. E eu sabia os números, né? Eu sabia quantas pessoas ele começou o trabalho em Campo Mourão e com quantas ele deixou. Depois eu sabia também quantas pessoas ele pegou o trabalho em Santo Antônio da Platina e com quantas ele deixou. E também sabia com quantas pessoas ele pegou o trabalho em Londrina e como está o trabalho em Londrina até hoje. Eu sabia os números. Mas o que me marcou aquele dia é que à medida que ele ia discorrendo, em momento algum ele falou número. Em momento algum ele disse, olha, era X, era Y, né? E ele dizia assim, nós assumimos o trabalho, Deus teve graça, deu a direção, e quando nós saímos tinha um pouquinho mais de gente, né? Um pouquinho mais de gente era, né, muitas vezes, né, o número de pessoas que ele tinha pego, né, que ele tinha iniciado o trabalho. Então, assim, são atitudes como essa que nos inspiram, que nos encorajam, né? Às vezes a gente faz tão pouquinha coisa e já dá uma publicidade enorme, né? Às vezes a gente faz tão pouca coisa em favor do reino, ou para Jesus, ou até para o próximo, né? Ou até para o outro. A gente faz e o que acontece? A gente quer divulgar, quer publicar, né? Hoje tem as redes sociais, né? Meu Deus do céu, a gente vê cada coisa, cada absurdo, cada coisa assim que não tem nada a ver mesmo, né? Com o Evangelho, com Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? Nós não estamos fazendo para as pessoas, né? Na verdade nós estamos fazendo para as pessoas, mas nós não estamos buscando o reconhecimento, né? Porque isso é muito perigoso. Quando é muito gostoso ser reconhecido, é muito gostoso, né, passar por um tempo de fama, passar por um tempo de reconhecimento, de elogio, de louvor. É muito gostoso, isso faz bem para a nossa carne, isso alimenta a nossa carne, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é esse pensamento dos falsos mestres judaizantes, né, que nós utilizamos quando nós buscamos a nossa glória, sabe? Então, cuidado com isso. Tome cuidado nas relações, tome cuidado, né, com as pessoas que você conversa. Não tente mostrar nada para ninguém, sabe? Ou melhor, viva o evangelho que você vai mostrar naturalmente, né? Seja uma carta viva, sabe? É muito difícil isso, sabe? Isso que eu estou dizendo, eu sei da dificuldade que é viver isso, né? Eu sei, os desafios são muito grandes, o meio que a gente está inserido é um meio muito hostil, muito difícil de se viver, né? Porque hoje, infelizmente, aquele ditado que quem não é visto não é lembrado, né?
é real, né? É real. Essa semana ainda eu conversava com uma pessoa e a pessoa estava me dizendo, né, que essa questão de não aparecer, essa questão de não mostrar, de não falar o que está sendo feito, é muito perigoso, é muito perigosa essa situação. Mas veja, para nós que cremos em Jesus, para nós que vimos cada história na Bíblia, né, de homens e mulheres que estavam verdadeiramente esquecidos, né, pela sociedade, e Deus vai lá e resgata. E Deus, né, alguns exemplos, quando a gente vê o que acontece na vida de José, o que acontece na vida de Daniel, que é tirado de um lugar, colocado em outro, né? Daniel passou por momentos muito difíceis e de repente Deus o exalta, né, sobremaneira. Então, nós temos vários exemplos bíblicos que nos encorajam a ter essa conduta mais discreta, ter essa conduta, né, de realmente fazer as coisas em favor do reino, não para nós. Quando nós buscamos reconhecimento, nós estamos fazendo algo para nós. Concorda comigo? Né? E isso acaba corrompendo a nossa relação com Deus. Se eu estou fazendo algo para mim, se eu estou fazendo algo para ser reconhecido, não dá. Né? Eu estou diminuindo a ação de Deus sobre a minha vida. Eu estou diminuindo o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, para tomar conta, para entrar no lugar de Jesus, para ser o centro das atenções. Hoje, muitas pessoas querem ser o centro, muitas pessoas... e é impressionante como alguns líderes religiosos sabem disso, sabem o que as pessoas querem ouvir e falam exatamente o que as pessoas querem ouvir, sabe? É assustador isso, porque isso corrompe o evangelho, isso, de certa forma, barateia o evangelho, né? Então, encerrando esse versículo 5, alguém que fala alguma coisa? Tá dando para entender, gente? Por favor, vocês fazem umas caras aí que eu fico preocupado aqui. Eu não sei se está dando para entender, não sei se eu estou sendo claro, né? Mas do versículo 1 ao versículo 5, Paulo já dá ali o tom de como mais ou menos vai ser a coisa, né? E aí, talvez na tua Bíblia, a partir do verso 6 ali, tem algum título na tua Bíblia? E na minha está assim, não há outro evangelho. Como está na de vocês? Pode falar, por favor. Assim também? A nossa diz assim, a inconstância dos Gálatas. Ah, isso aí. O que mais? Tem alguma diferente aí? Não? No, tá fechado o microfone, Lô. Eu falei assim, eu tô com uma aqui que é a NVI, que fala que não há outro evangelho, e a mensagem que tem o nome A Mensagem. E aí ele divide por blocos. Ah, sim. Essa Bíblia é muito boa. Você está com a Bíblia Mensagem? Uhum. Essa Bíblia aí, ela foi escrita pelo Eugene Peterson. Muito boa. É muito legal mesmo. Eu gosto dessa Bíblia. Ele tem outros livros muito bons. Eu usei muito esse autor no meu trabalho de conclusão de curso, no TCC. Então, veja, não há outro evangelho, né? Algo nessa direção, muito parecido com isso, a inconstância dos Gálatas, né? Veja, o que acontece? As igrejas da Galácia, elas estavam sendo seduzidas por esses falsos mestres, por esses mestres judaizantes. E o evangelho estava sob fogo cruzado. E os judaizantes, eles espalhavam nas igrejas o quê? Né? Eles espalhavam nessas igrejas gentílicas, que tinham gentios. O que eram os gentios? Pessoas que não eram judeus. Então, quem não é judeu é gentil. E eles espalhavam que Paulo era um apóstolo não autorizado. Eles colocaram em xeque ali a autoridade de Paulo, que a mensagem que Paulo trazia não era verdadeira. E esses embaixadores do engano, eles pervertiam o evangelho. Então, eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Abre a tua Bíblia lá em Atos 15, do 1 ao 5. Vamos dar uma olhadinha aqui, para você ver o que diz o texto. Pastor, Oi. posso fazer só uma observação, já que o senhor falou em Atos? Claro.
bem no comecinho você falou sobre os 12 apóstolos e mais 2 que o Senhor Jesus chamou. Aí eu lembrei que teve aquela passagem que Judas, depois, né, que se suicidou, eles tiveram que colocar alguém no lugar, né? Matias. Isso, Matias, que é lá em Atos 1, Atos 1, 25. Só para lembrar. Não, muito bom, muito bom. Muito boa colocação. É isso mesmo. Ó, Atos 15, do 1 ao 5. Alguém lê, por favor. Atos 15, do 1 ao 5. Alguns indivíduos... Então, Pode. alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não deviam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Porém, Paulo e Bernabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Bernabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Olha só, veja, isso que acontece aqui, né, é exatamente o problema que Paulo está querendo tratar com a igreja da Galácia. Havia uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, né? Os gentios precisam ser circuncidados ou não? Então, o que Paulo faz? Paulo e Barnabé, eles vão tratar isso com os apóstolos. E o texto deixa muito claro aqui que eles foram muito bem recebidos e relataram tudo que estava acontecendo. Mas olha o verso 5 que diz: mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, ou seja, olha que interessante, alguns membros dos fariseus haviam se convertido ao evangelho. E essa pequena classe dentro dos convertidos acabam se insurgindo, acabam se revoltando, acabam se manifestando contra a postura de Paulo e Barnabé. E olha o que eles dizem. Termina o verso 5 dizendo assim: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, dentro do próprio movimento ali do evangelho, né, do movimento cristão, existem alguns fariseus convertidos ao cristianismo que não aceitam, que entendem que os gentios devem ser circuncidados e devem observar a lei de Moisés. Veja, se isso realmente acontecesse, perderia a eficácia do evangelho, o poder de pregação, a virtude que havia de transformação, ela seria, ela se tornaria fria. Paulo não conseguiria avançar na pregação do evangelho se isso fosse uma verdade. Então a gente observa aqui um movimento quase que para acabar com o evangelho, sabe? E vou dizer para você, por incrível que pareça, isso é super atual. Super atual. Quando você tenta
vender algum símbolo, quando você tenta aplicar, colocar, inserir alguma condição para salvação, você está minimizando o que Jesus fez na cruz por você. Eu estou minimizando o que Jesus fez na cruz por mim. E hoje a gente observa, né, as mais estranhas práticas e exigências para ser salvo, né? Existem algumas pregações que dizem que se você não tiver em determinada denominação, você não é salvo. Existem outras que dizem que apenas 144 mil serão salvos. Existem outras que afirmam, doutrinas que afirmam que se você não tiver determinada conduta, né, você não será salvo. Se você não guardar determinado dia, você não será salvo da semana. Se você, enfim, por aí vai, né? Por aí vai. Mas veja, tudo isso é doutrina, né? O verdadeiro evangelho não diz isso. O verdadeiro evangelho fala que nós somos salvos pela graça. O verdadeiro evangelho nos mostra um Jesus que morreu e ressuscitou para nos salvar. Nos mostra um Jesus que morreu para pagar a nossa dívida com o diabo. Nos mostra um Jesus que morreu e levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. É isso. O verdadeiro evangelho nos mostra que não há nenhuma condenação para aqueles que andam, né, em Cristo Jesus. Então, a doutrina muitas vezes ela deixa pesado o fardo. A doutrina muitas vezes ela pesa nos nossos ombros. E o que Paulo tenta combater é exatamente isso. Então Paulo escreve essa carta à igreja da Galácia dizendo, olha, não é verdade, eu sou apóstolo sim, quem me nomeou foi Jesus, o que eu estou dizendo para vocês é verdade, não deixem esses falsos mestres interferir na vida de vocês. E veja, é um grito que eu e você temos que dar para a igreja nos dias atuais. Nós temos que gritar para essas pessoas que compram a aguinha de Israel, do Rio Jordão, que compram areia de Jerusalém, que, enfim, sabe? É infinito. É infinito. O trabalho que eu e você temos é muito grande. Nós temos que fazer exatamente o que Paulo fez. Nós temos que dizer, que pregar um evangelho, nós temos que falar a respeito de um evangelho, que é o evangelho da graça, que é o evangelho da salvação, que é o evangelho que transforma todo o cenário por onde ele passa, que é um instrumento do Deus Pai através do Deus Filho, né? Com a ajuda do Deus Espírito Santo. Nós cremos nisso, nós vivemos dessa forma e entendemos que o que passa disso procede do mal, procede do maligno. Não há nenhuma condição, a não ser o nosso coração entregue, o nosso coração arrependido, o nosso coração no altar do Senhor. Então, nós encerramos o dia de hoje vendo esses 5 versículos do capítulo 1. No domingo que vem, vai ser um pouquinho mais rápido, nós vamos fechar o capítulo 1, mas essa primeira parte é a mais importante, porque ela mostra que alguns desafios que Paulo encontrou naquela época que nós temos nos dias de hoje. Hoje existem as indulgências atuais. Hoje as pessoas são assediadas em troca do que elas podem oferecer, em troca do que elas podem dar, em troca do que elas podem, enfim, oferecer a outras pessoas. E isso é um absurdo, nós temos que repudiar. O evangelho tem que ser espalhado porque ele salva. Porque o que o evangelho faz na vida das pessoas, dinheiro nenhum pode comprar. Influência nenhuma pode comprar. O evangelho, ele salva. O evangelho restaura. O evangelho muda. O evangelho nos transporta, né, do inferno para o reino do Filho do amor de Jesus. Então, de Deus, que é Jesus. Então, veja, nós não podemos baratear o evangelho. E hoje o que tem acontecido muitas vezes é isso. É o evangelho sendo barateado, é o evangelho sendo minimizado, é o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus sendo minimizado. Então nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida e na vida das outras pessoas.
Nós temos que falar a verdade. Nós temos que dizer, olha, não faça isso. Você não precisa fazer isso. Você não precisa dar o seu dinheiro para ninguém. Você não precisa tentar convencer alguém. Você, para ser aceito por Jesus, você não precisa de nada, a não ser entregar o seu coração e a sua vida. Consegue entender como que é super atual isso que está acontecendo? Esse texto que nós estamos estudando é super atual. Hoje, a gente não precisa andar muito para enxergar isso acontecendo, para enxergar essas práticas judaizantes, tá? Judaizantes. Se você faz, você merece. Se você faz, você recebe, sabe? Isso não é Jesus, tá? Isso não é Jesus. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho emprestado, tá? Jesus nasceu num lugar que foi emprestado. As duas notícias que abalaram a humanidade foram muito simples. Foi de um neném que nasceu numa manjedoura, num curral, e foi de um túmulo que foi emprestado para a família de Jesus. Então não vejo glória nenhuma nisso. Não vejo glória terrena nenhuma nisso. Me desculpe, mas a nossa glória não é aqui. A nossa glória não é aqui. Você não tem que ser reconhecido aqui. Você não tem que ser feliz aqui. Você não tem que se sentir bem aqui. Nós estamos de passagem. Se tudo der certo, você e eu vamos durar 100 anos. Eu acho que não chegaremos lá, mas se tudo der certo, é 100 anos. Tá? É 100 anos recortados dentro de uma eternidade inteira. Então veja, né? Se você está com lágrimas nos olhos, enxugue as suas lágrimas, né? Olhe para o Evangelho, olhe para a vida de Jesus e marche, e caminhe, porque há esperança, há esperança. Nós não estamos falando de um tesouro terreno, nós não estamos falando de um reconhecimento terreno, o que algumas teologias pregam, né? Muito forte, que você tem que ser feliz aqui, você tem que ser reconhecido aqui, você tem que alcançar as coisas aqui. Veja, não é assim. Moisés, Antigo Testamento se destacam dois homens, um é Moisés e o outro é Elias. Eu particularmente prefiro Moisés pelo que ele fez, pela história dele, pela importância dele. Veja, Moisés não entrou na Terra Prometida. Tá? Moisés viu, sentiu o cheiro, mas não entrou. E isso não fez dele um apóstata, isso não fez dele alguém que desistiu, alguém que amaldiçoou, alguém que murmurou. Pelo contrário, ele tinha convicção para onde ele estava indo. Ele tinha convicção que ia encontrar com Deus. Então veja, que Moisés seja a nossa inspiração, tá? Fazendo um link com o Antigo Testamento, que Moisés, né, e até dando um tapa de luva no rosto dos falsos mestres judaizantes, né? Porque eles diziam que tinha que praticar, observar a lei de Moisés, né? E nós encerramos falando da lei de Moisés, que muito pelo contrário do que esses falsos mestres diziam, a lei veio para organizar, veio para salvar, veio para trazer paz, não veio para oprimir e para fazer da relação de Deus com o homem uma barganha. Muito pelo contrário, né? Por isso que a carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta que fala muito de liberdade. Tá? Espero ter contribuído, né, com você nessa manhã e quero deixar os microfones abertos aí para quem quiser falar alguma coisa. Já são 11h05, passamos 5 minutinhos aí. Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, por favor. Terminando de abrir aqui, pastor, só um segundinho. Ok, todos abertos. O pessoal não precisa se atropelar para falar, né, pastor? Pode falar tudo com calma. Meu povo. Hoje acho que tá todo mundo com sono. Todo mundo quietinho. É isso. Tá bom. Então vamos orar, gente. E vamos, a partir do domingo que vem, a gente fecha o capítulo 1, tá? Vou fazer só quando lembrei agora, só para vocês rirem um pouquinho mais dentro desse contexto. Quando
lá no começo você falou sobre salvação, né? Eu não fiquei aqui sentadinha com vocês porque eu estava cuidando do Davi, que tá com um pouco de dor no quadril. Até peço que vocês estejam orando, porque tá tudo bem, mas ele tá sentindo um pouco de dor no quadril. E o Daniel falando de salvação aqui, falando da salvação, ele me lembrei da Ana Laura faz uns 15, 20 dias. Ela discutindo aqui com a nossa funcionária, com a Mana, que também é cristã. Ela falou assim, olha, Mana, eu tenho convicção na minha salvação. Eu vou ser salva. Porque Jesus já morreu por mim na cruz. Então, eu não tenho medo de não ser salva. Você sabe do que eu tenho medo? E eu escutando a conversa. Daí a Mana falou assim, do que, Ana Laura? Daí minha mãe chegar aqui e falar assim, tô grávida, você vai ter um irmão. Né? Então, assim, para você ver a inocência de uma criança, né? E a gente tem que ser como criança mesmo e desejar e crer, e, né? Porque ela falou assim, firme, eu tenho certeza da minha salvação. Jesus já morreu por mim, pelos meus pecados. Eu vou ser salva. Né? Mas do que eu tenho medo mesmo é de não ser mais a irmã mais nova. Né? Então, assim, a pureza da criança, né? A convicção da criança. E muitas vezes as circunstâncias e as situações que a gente passa no nosso dia a dia leva a gente a não crer nisso. Leva a gente a pensar, né? Então, que você possa refletir e guardar isso no seu coração. Né? Jesus já morreu por mim e por você. E nós já somos salvos. Amém? Amém. Lembrar vocês que temos o nosso culto hoje às 17 horas, tá? E vou pedir para o Leandro orar para a gente, encerrando a nossa escola dominical. Deixa eu ver aqui. Oramos então, pastor. Deus, amado Pai, queremos lhe agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso, à luz da Tua palavra, ministrados pelo Teu Espírito Santo, através da vida do Teu servo, o pastor Daniel. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra um dia ser plantada no coração de Paulo, que veio ao encontro do coração dos Gálatas e vem viva, atemporal, ao encontro do nosso coração. Que nessa semana, Pai, que o Senhor está nos presenteando a começarmos, essa palavra ela seja viva no nosso coração. Que nós possamos viver, caminhar, sermos as testemunhas do Teu Evangelho. Não um evangélico transgênico, não um evangelho montado, implantado, pelo contrário, o Teu Evangelho de cruz, que nos salvou, como a Gê dividiu agora, para que nós tenhamos a certeza que o Senhor pagou a nossa dívida de pecado, restaurou as nossas vidas, nos formando filhos e filhas do Deus Altíssimo do Senhor, Deus e Pai. Muito obrigado por essa obra maravilhosa, que possamos vivenciar isso nessa semana. E de coração aberto, desejosos, Pai, às 17 horas estejamos cultuando ao Senhor e abençoando, Pai, todo o Teu povo, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém, amém. 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 Gente, um bom domingo para todos vocês. Em nome de Jesus, que vocês tenham um domingo abençoadíssimo aí. Tá bom? E até às 17 horas. Fiquem com Deus. Tchau, gente.